democratização. Todos nós aprendemos e mudamos também, mas uma certeza fica em nós: nós não mudamos de lado. Nós temos lado. E esse lado é o lado do povo trabalhador. É o lado das populações marginalizadas desse país. É o lado do desenvolvimento e da preservação do patrimônio das empresas públicas brasileiras. É o lado da educação, é o lado da saúde, enfim, é o lado do desenvolvimento do país, baseado na distribuição de renda e na melhoria das condições de vida, na mobilidade social de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. A minha geração, ela e as gerações que me sucederam, elas necessariamente vão passar o bastão dessa grande mobilização, que é a mobilização por um Brasil maior, para a geração de vocês. Esse bastão já está sendo passado, nós já estendemos a mão, como se fosse uma corrida de revezamento, onde um passa o bastão para o outro. Esta é a relação que deve ter entre as gerações. E vocês são o futuro do presente, e por isso nós olhamos a juventude com um olhar de construção hoje do futuro de amanhã. Daí porque cada um de vocês aqui e cada uma de vocês aqui tem de olhar o que está acontecendo no Brasil com os olhos de quem serão os responsáveis por conduzir esse país pelo caminho do desenvolvimento e pelo caminho da elevação da qualidade de vida de milhões de brasileiros. É claro que vocês sabem que hoje o Brasil é um país vencedor. Nós vencemos a estagnação de anos. Nós vencemos as políticas de privatização do patrimônio público. Nós vencemos também todo o processo que vocês sabem que existia no Brasil, de submissão do Brasil a interesses fora do Brasil, de submissão, por exemplo, da política interna brasileira aos desígnios do Fundo Monetário Internacional. Vocês sabem como era antes. Descia lá no aeroporto do Galeão ou no de Congonhas uma senhora com uma pasta preta debaixo do braço, e vinha ela com um receituário que dizia o que podia e o que não podia fazer. Não podia investir na educação, não podia fazer nesse país saneamento, não podia fazer esgotamento sanitário, não podia tratar o esgoto, não podia dar para a população luz elétrica, não podia construir casas para os mais pobres nesse país. Podia elevar os juros a patamares estratosféricos, guardar todo o dinheiro para o quê? Para assegurar que o pagamento dos empréstimos internacionais fossem feitos. Quando o governo do presidente Lula assumiu, em 2003, nós tínhamos somente 14 bilhões de dólares disponíveis em caixa. Isso significava que esse país estava de joelho diante dos credores internacionais. E a grande mudança que nós fizemos nesses anos foi que o Brasil não só pagou a sua dívida com o Fundo Monetário, mas conseguiu um volume de recursos que permite que hoje nós tenhamos
autonomia e independência. Hoje o Brasil é um dos países com maior volume de reservas. Hoje nós saímos dos 14 bilhões que devíamos para ter 243 bilhões de dólares nossos. E ao invés de pagar, aliás, ao invés de pedir emprestado para o Fundo Monetário, nós é que prestamos para o Fundo Monetário, ironicamente, os mesmos 14 bilhões de dólares. E mais, isso significa que o Brasil tem autonomia na sua política externa, que o Brasil pode ficar de cabeça erguida, pode afirmar a sua política e os seus interesses, pode se relacionar com os povos da América Latina, da África, da Ásia, do Oriente Médio. Nós não estamos falando que não vamos nos relacionar com os países desenvolvidos, vamos sim, mas nos termos que forem os melhores para a nação brasileira. Isso vocês que são jovens são os depositários dessa que é uma das maiores riquezas de um país, que é a sua autonomia, a sua independência, a sua soberania. Mas nós também demos outros passos em direção a um país desenvolvido com distribuição de renda, acabando com aquela história que ou crescia ou distribuía. Provamos que é melhor jeito de crescer é distribuindo, é assegurando que o nosso povo tenha acesso às riquezas que produz. Isso significou geração de postos de trabalho como nunca antes na história desse país, como diz o presidente Lula. Nunca antes na história desse país foram gerados tantos empregos formais. Nós hoje vamos chegar a quase 13 milhões de postos de trabalho. Temos a menor taxa de desemprego, uma das menores taxas de desemprego do mundo. E aqueles que diziam que nós não iríamos conseguir enfrentar a crise, porque a única coisa que o governo do presidente Lula tinha era sorte, se enganaram redondamente. Não porque nós sejamos azarados, pelo contrário, nós somos muito sortudos, sim. Nós somos sortudos porque nós temos capacidade de trabalho e temos competência. E fomos os últimos a entrar em crise e os primeiros a sair da crise, porque fizemos com que o Estado brasileiro, seus bancos públicos, agissem quando houve o medo generalizado em todo o mundo e o dinheiro desapareceu. O nosso dinheiro, o dinheiro controlado pelo Estado brasileiro apareceu e foi gasto na economia brasileira, e o Brasil passou pela crise de uma forma excepcional. Aqueles que nos acusavam de sorte têm razão, nós somos sortudos, mas nós temos competência e capacidade de trabalho. Acho que das coisas mais importantes que nós fizemos está na educação. E acho isso porque eu acho que o país, tenho certeza disso, um país ele vai ser sempre julgado, sempre analisado, sempre avaliado pelo que for capaz de fazer para proteger seus jovens e suas crianças. No que se refere aos jovens, a grande realização do governo do presidente Lula foi construir um alicerce para a gente erigir a casa da educação de qualidade. Nesse alicerce, nós construímos uma política que acabou com uma falsa oposição.